Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, onde você encontra mensagens de esperança, mensagens práticas. Temos também o nosso podcast com mensagens mais profundas, ali a gente tem um tempo maior do que geralmente a gente tem aqui nos nossos devocionais. Você também encontra louvores, enfim, é um prazer te receber aqui, se é a sua primeira vez. Se você já é da casa, então nos encontramos mais uma vez. E hoje eu queria trazer uma palavra para o seu coração, que está lá no livro de Levítico, no capítulo 9. A gente vai ler o fim do 9 e o início do 10. Tá? Mas a gente vai dividir em duas partes. Primeiro a gente lê o capítulo 9, depois a gente lê ali o iniciozinho do capítulo 10. Adoração é um tema central nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse é sobre quem ou o que nós estamos adorando. Nesse contexto que nós iremos ler, Deus está forjando e educando Israel, o povo de Israel, o povo israelita, o povo hebreu, para se tornar então uma nação santa, uma nação que representaria o seu nome. Nós sabemos que a partir de Cristo, essa mensagem, ela seria então compartilhada com as outras nações. E no livro de Atos a gente tem a visão de Pedro, que ele vê vários animais que na visão dele, na cultura dele, conforme é estabelecido em Levítico capítulo 11, eram animais impuros para comer. Então Deus apresenta esses animais em sonho e fala, olha, agora você pode comer. Mas não é um sonho sobre alimentação, sobre nutrição. Era um sonho que queria dizer para Pedro, era Deus dizendo para Pedro, olha, a mensagem que você tem agora, que primeiro foi dada ao judeu, agora ela também é do grego, ela também é do sírio, ela também é de todos os povos, de todos os gentios. Então essa mensagem, ela deve ser espalhada para o mundo. Essa foi a grande comissão dada por Jesus. Né? Vocês vão, e enquanto estiverem indo, vocês vão batizando, vocês vão discipulando em nome do Pai, do Filho e do Espírito a todas as nações. Paulo, ele foi separado, Deus encontrou ele, né, no meio assim Jesus, próprio Jesus ali glorificado, encontra ele, derruba ele do cavalo para dar a ele um propósito específico que era pregar o evangelho aos gentios. Tanto que ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Mas nesse contexto, é um contexto de formação da nação israelita, e ali Deus já começa a trabalhar no coração deles a importância da verdadeira adoração. No capítulo 9 você observa o início do sacerdócio levítico, o início do ministério de Arão. Em Êxodo você observa que Deus ele queria ter para si uma nação de sacerdotes, mas na hora que o povo deveria subir ao monte, assim como Moisés, o povo teve medo, Deus, em resposta a isso, estabelece o sacerdócio levítico. Então não seria uma nação de sacerdotes, mas seria sim uma linhagem, uma tribo responsável por isso. E o primeiro que a começar esse serviço, mediante a instrução do seu irmão Moisés, era Arão. E você observa ali Arão e seus filhos participando dos primeiros rituais de sacrifício. Até que você chega no verso 22, que é o verso da onde nós iremos começar a nossa leitura de hoje. Levítico, capítulo 9, a partir do verso 22, diz assim: Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício da comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções da gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Prostrou-se com o rosto em terra. Uma cena bem impactante, né? Uma cena até então inédita para o povo. O povo nunca tinha presenciado então uma cena como essa. Porque até então Deus estava dando instruções sobre o processo ritualístico. Sobre as ofertas de cereal, a gente observa ali no capítulo 6 que era a função do sacerdote não fazer o fogo. E esse detalhe é importante. O sacerdote não devia fazer o fogo do sacrifício, ele devia fazer a manutenção do fogo. O fogo vinha de Deus. Deus provia o fogo.
A gente provê o sacrifício, Deus provê o fogo para que esse sacrifício seja aceito e seja queimado. Isso acontece desde Gênesis, aonde a oferta de Abel foi aprovada e a de Caim não. E a de Caim não foi aprovada porque eram frutos, não um cordeiro. Porque Deus estabelece aqui em Levítico ali as diretrizes para a oferta de cereais, para a oferta de comida propriamente dita. Muito então, a gente tem ali uma percepção de Gênesis capítulo 4 de uma má intenção no coração de Caim. E isso é comprovado no assassinato que vem logo em seguida. Mas voltando para o texto. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando entraram, abençoaram o povo e a glória do Senhor desceu sobre todos eles. Existe muito poder no ajuntamento. Existe muito poder sobre um povo reunido ao redor da presença. Deus se alegra no ajuntamento. Existe aqui uma diretriz muito clara para que o povo fosse chamado para esse momento. Para que todo o povo estivesse diante desse ritual. Para que todo o povo visse, para que todo o povo contemplasse aquilo que estava sendo feito pela primeira vez na nação de Israel. O sacerdote oferecendo sacrifício em favor de si e em favor do povo. Abençoando o povo. Olha só, você observa duas vezes essa descrição. Então, eles estenderam a mão, Arão estendeu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E isso é repetido versos depois ali, no verso 23, quando saíram, abençoaram o povo. E quando o povo foi abençoado, quando houve união, quando houve ali, sabe, todos veem o mesmo propósito, a glória do Senhor desceu. Unidade da igreja é um aspecto muito importante para o Senhor. Haja vista que na oração de Jesus, em João capítulo 17, no verso 22, ele diz assim: dê-lhes a glória para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Então a glória de Deus promove unidade. Ela muitas das vezes nos derruba, ela muda o nosso entendimento, né? Você vê ali o kabod, que é no hebraico, e é um significado diferente de glória no grego, que é doxa, que significa opinião, que significa entendimento. Então em momentos que a presença, que a glória de Deus, ela nos derruba assim, que nos faz cair no chão, prostrados, derrubados. Há momentos que ela muda a nossa opinião, nosso entendimento, e há momentos que ela produz unidade. Esse era um momento como esse, a unidade sendo produzida. E a partir da glória do Senhor, que apareceu a todos eles, não estava restrito ao sacerdote, não estava restrito a Moisés, não estava restrito a algumas poucas pessoas, não, a glória de Deus veio sobre todos, crianças e velhos, mulheres, homens. Todos viram a glória de Deus. E depois disso, há um episódio fundamental para que nós entendamos o princípio da adoração com base nas Escrituras e não naquilo que a gente acha que tem que ser. E saiu fogo. Da onde? Da presença. Deus em sinal de aprovação. Deus em sinal de concordar com aquilo que estava acontecendo, ele libera fogo para que o sacrifício fosse executado, para que o sacrifício fosse feito. Esse detalhe do fogo vir da presença de Deus, ele é muito importante para que nós entendamos com mais profundidade os textos que virão a seguir no início do capítulo 10. Mas a gente já vai chegar lá. O que aconteceu então diante da glória e diante do fogo que veio da presença de Deus e queimou o holocausto, a gordura, as porções sobre o altar? A Bíblia diz assim no final do verso 24. Quando todo o povo viu isso, mais uma vez a Bíblia enfatizando todo o povo, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. A adoração, meus amados, ela nada mais é do que uma resposta. Não tem como eu adorar se eu não estiver contemplando a glória. Não tem como eu responder aquilo que eu não estou vendo. E talvez nós não estamos vivendo uma vida de verdadeira adoração porque nos falta contemplar. Nos falta perceber a glória e a presença de Deus. Ou porque talvez o fogo nem esteja queimando o nosso holocausto. Porque nós não temos vivido uma vida que o agrade, de profunda entrega.
Não estou dizendo uma vida perfeita sem pecados, mas uma vida de submissão, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida de paixão pelo seu nome. O fato é que temos vivido uma vida apática, fria, focada nos nossos próprios interesses, na nossa própria rotina, nos nossos próprios afazeres, que Deus fala, que Deus tenta se comunicar conosco que a gente nem percebe. Esse estilo de vida desagrada ao Senhor. Deus começará a liberar fogo nos nossos cultos, quando a presença dele for verdadeiramente ansiada. Debaixo de arrependimento, debaixo de confissão, de quebrantamento, de reconhecimento da nossa condição pecaminosa e do tamanho da dívida que foi paga. Só assim os nossos cultos serão marcados e recheados com fogo. Verso 10, a partir do verso 1, diz assim, o capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acenderam incenso e trouxeram fogo profano diante do Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Com certeza essa sequência de episódios aqui foram muito chocantes. Primeiro, Deus aprovando o sacrifício em favor do povo, o povo respondendo em adoração ao Senhor, gritando de alegria, prostrados com o rosto em terra, reconhecendo a magnitude do Deus na qual eles pertenciam. E em seguida 2 jovens, separados para o ministério. 2 jovens que, momentos antes, capítulos anteriores, os capítulos anteriores foram totalmente dedicados à instrução a esses jovens por parte de Moisés. Para tudo tinha uma instrução. Como deveria ser a estrutura do tabernáculo, como deveria ser as vestimentas do sacerdote, como deveria ser a postura do sacerdote, quais deveriam ser as atitudes do sacerdote. Tudo isso eles foram ensinados. Isso nos mostra que somente o ensino pelo ensino não transforma nada. Vou reformular, que somente o conhecimento das coisas não nos transforma. Se o nosso coração não estiver aberto à ação transformadora do Espírito Santo, vamos nos colocar igualzinho esses 2 jovens, que iam de culto após culto, que pertenciam a família que liderava o povo de Israel. Na família deles, eles tinham um tio que via o Senhor face a face, mas as experiências dos outros não são suficientes para nos encontrar com agrado para com o Senhor. Eles então pegam o seu próprio incensário e trazem fogo não autorizado. Não era um fogo necessariamente pagão, mas era um fogo que não estava nos conformes com aquilo que Deus havia orientado. Muitas das vezes queremos oferecer para o Senhor uma adoração baseada nas nossas próprias ideias. A gente estabelece um padrão que nós gostamos e tudo que tem que acontecer referente à adoração tem que acontecer dentro desse padrão. É somente esse tipo de música. É somente esse tipo de instrumento. O violão pode. A bateria é do diabo. Quem já viveu uma situação assim na sua igreja? Formulamos a adoração de acordo com os nossos próprios modelos humanos.
tendo a presunção de que estamos oferecendo algo agradável ao Senhor. E muitas das vezes trazemos fogo estranho diante da presença. Fogo estranho vai muito além de uma música mais ritmada, com a presença da guitarra um pouco mais forte, com viradas mais intensas na bateria, vai muito além disso. Fogo estranho vai muito além de um estilo musical que é diferente, ou estranho é você, meu irmão. Porque talvez o que seja estranho a você não seja estranho às Escrituras. E talvez aquilo que é belo a você não seja belo às Escrituras. É hora de nós voltarmos para as Escrituras, para o texto propriamente dito, e entendermos como que aquele que é adorado deseja ser adorado. Olha que ideia genial. Temos tratado a presença de Deus com muita levianidade. Temos sido levianos. Como qualquer coisa. Quando a gente olha a estrutura do livro de Levítico, todas as instruções dadas, a gente observa o quão zeloso deveria ser o trato para com a presença de Deus. E isso é provado nessa história. 2 jovens com intenção impura, querendo produzir a sua própria adoração, querendo produzir o seu próprio fogo, foram fulminados. Ainda há misericórdia, mas com Deus não se brinca. Com Deus não se oferece o que sobra, com Deus não se oferece aquilo que eu acho que tem que ser. É hora de nós retornarmos à profundidade da adoração. Não conseguimos adorar aquilo que não nos é revelado. A principal revelação das principais revelações está aqui, nas nossas mãos, e nós não estamos nos aprofundando. Uma igreja que não é intensa na adoração, uma igreja que não se move profundamente na adoração, provavelmente uma igreja que não é profunda nas Escrituras. Porque a profundidade no conhecimento de Deus, entender quem Ele realmente é, os seus feitos poderosos, como Ele quer ser adorado. Irmão, não existe temperamento que resista. Ah, mas eu sou mais tímido, mais comedido. Cara, entrega isso nas mãos do Senhor, entrega isso no altar. Não permita que o seu temperamento governe sobre a sua vida, que você deixe de entregar ao Senhor aquilo que Ele merece por causa do seu temperamento. Ah, mas o que vão pensar de mim? É exatamente. Foi exatamente isso que a mulher do vaso de alabastro não se perguntou e não se importou. E até hoje, aonde o evangelho é pregado, o nome dela é ressaltado, a história dela é ressaltada. Porque isso foi declarado pelo próprio Jesus. Enquanto todos aqueles homens ao redor estavam achando que Jesus iria repreendê-la, muito pelo contrário, repreendeu eles. Se lance em adoração profunda. A nossa adoração ela tem que custar caro. Porque o preço pago na cruz do Calvário foi caro. Talvez deixar a sua reputação de lado seja caro. Talvez você abrir mão do seu temperamento para adorar com intensidade, com vontade, seja caro. Não sei o que é caro para você, mas eu sei o tamanho do preço que foi pago. Ele merece o melhor. Que a história de Nadab e Abiú sirva como referência para nós. De não trazermos diante do altar aquilo que a gente acha que é belo, aquilo que a gente acha que é santo. Não termos a presunção. Mas sim, nos lançarmos com submissão diante das Escrituras para podermos corresponder a tamanho amor que nos foi entregue na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo não foi discreto, não foi belo, foi vergonhoso, foi feio. Tanto que Isaías declara no capítulo 53 que Jesus era aquele da qual os homens escondiam o rosto. Sabe quando um negócio é tão feio que você até não quer olhar? O sacrifício de Cristo foi assim. Foi extravagante. Portanto, eu faço a seguinte pergunta. E o sacrifício de Cristo foi tão extravagante, porque a nossa adoração não seria?
Convido você, do jeito que você está, a orar junto comigo. Querido Jesus, nós estamos diante da Tua presença arrependidos, Senhor. Por passarmos tantos anos vivendo um estilo de vida de uma adoração que não agrada ao Senhor. Pai, nós nos arrependemos diante da Tua presença de não entregarmos ao Senhor tudo aquilo que somos e temos, de ficarmos retendo por medo da opinião dos outros, de ficarmos retendo por acreditarmos que não compete, que não é coerente com o nosso temperamento, mas neste momento, Senhor, nós lançamos o nosso temperamento, a nossa timidez no Teu altar, para ser queimado, para que possamos adorá-lo como o Senhor merece. Nós colocamos a nossa própria reputação, a opinião dos outros no altar, para que possamos adorá-lo como o Senhor merece. Ó Deus, leva-nos a lugares mais profundos em Ti, lugares mais profundos na adoração ao Teu nome. Os anjos ao redor do trono estão neste momento cantando e bendizendo o Teu nome, e queremos nos unir a Ele, Senhor. Acessamos pelo sangue que verteu. Ó Deus, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Somos pecadores, somos miseráveis. Carecemos tanto da Tua glória. Carecemos tanto do sangue de Cristo nos lavando, nos purificando. Que vivamos dias de profunda adoração ao Teu nome. E é no nome de Cristo que nós pedimos. Amém. Se essa é a primeira vez, eu convido você a se inscrever para você não perder os conteúdos. Convido você a deixar o seu gostei, porque isso ajuda a espalhar para mais pessoas. E eu vejo você no nosso próximo conteúdo.